Sejam bem-vindos, pessoal, a mais esse vídeo. Então, dando continuidade ao desenvolvimento aqui do nosso projeto, no vídeo anterior, nós paramos nessa parte aqui, né? Então, o jogador já pode colocar o nome, iniciar a partida, entra a tela de sleep, conta 5 segundos regressivamente, o sleep some e os nossos elementos já movimentam, a gente já consegue movimentar o Mario, já consegue voar. Então, beleza, ficou bem adiantado o nosso projeto. Vamos voltar aqui para o Trello, então função start. Criar as variáveis necessárias para vincular os elementos HTML, isso aqui a gente já fez tudo, né? Então vou marcar e chamar a função time que vai controlar o tempo do jogo. Isso aqui também a gente já fez, só que deixou comentado, né? Mas já está feito. Então vou marcar aqui também. Vamos fechar esse card, vamos jogar ele aqui para o final porque ele já está concluído. E agora a gente vai trabalhar com a função time. Então vamos abrir aqui e ver o que ela nos pede. Ela diz o seguinte: essa função é responsável por controlar o tempo do jogo, que começa em 0 e deve ir até o momento em que o jogador perder a partida. Quando isso acontecer, o placar do jogo precisa mostrar o último tempo registrado do jogador. E aqui a gente tem o checklist, né? Criar a função time, criar uma variável que vai receber a função setInterval. Essa variável é necessária para poder parar o loop quando necessário, usando a função clearInterval. Dessa forma conseguimos parar o tempo do jogo. Eu não vou nem comentar os outros aqui de baixo, vamos nos concentrar primeiro nessa parte aqui, porque essa é uma parte muito importante e que no vídeo anterior eu não comentei sobre ela. Então ele diz aqui, né, que a gente precisa criar uma variável que vai receber a função setInterval, e essa variável é necessária para poder parar o loop quando necessário, usando uma segunda função chamada clearInterval, que ela consegue parar esse loop. Lembrando que o setInterval ele é um loop infinito, né? A gente mostrou isso aqui bem no vídeo anterior. Ele vai ficar ali passando um loop infinitamente. Se recordando que ele mostra aqui na nossa tela de sleep. Vamos aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui mais uma vez. Quando a gente coloca o nome e entra essa tela de sleep, quando ele chega aqui em 0, na verdade esse loop aqui não está parando, a gente só está fazendo com que o sleep suma da tela. Então, isso está ocorrendo aqui, certo? Então, dentro do set timeout, a gente pega o elemento aqui, né, sleep, e usa um remove para remover a classe active dele. E ao mesmo tempo a gente também pega o cenário e adiciona a classe start, que é o que dá movimento aos elementos. Vamos comentar essas duas linhas de código aqui, mas especificamente o que eu quero mostrar é só essa primeira aqui, ó. Aqui está trabalhando com o sleep. Eu quero mostrar só que aquele contador lá, ele não está parando. A gente está removendo o sleep da tela, mas esse set timeout aqui ele continua funcionando mesmo com o sleep oculto. Esse loop aqui ele não só vai estar funcionando, como ele também vai estar consumindo, né, o processamento de dados do seu navegador. E isso também é ruim. Então vamos voltar aqui, ó, quando eu coloco o nome aqui e dou Enter, sem remover o sleep da minha tela, ele vai chegar em 0 e ele não para. Ele continua aqui validando, né? -1, -2, 3 e por aí vai. Então, mesmo que a gente suma com esse sleep aqui da tela, mas esse processamento de dados vai continuar consumindo, né? Os dados do seu computador. Então, a gente precisa fazer isso aqui parar. No vídeo anterior, eu expliquei que esse loop ele é infinito, de fato ele é, mas existem recursos que você pode fazer com que ele pare. Esse recurso ele não só é necessário para fazer parar o processamento, né, porque fica consumindo dados da sua máquina, mas também porque a gente vai precisar, por exemplo, no caso aqui do nosso time, quando o jogador perder a partida e, por exemplo, aqui tiver em 30 segundos, a gente não pode fazer esse tempo sumir daqui. Ele vai ter que literalmente parar nos 30 segundos e vai ficar mostrando isso na tela. Então vamos fazer esse tempo do sleep aqui parar para a gente entender como que funciona isso. Então aqui no Trello ele diz, ó, criar uma variável que vai receber a função setInterval. Essa variável é necessária para poder parar o loop quando necessário usando a função clearInterval.
Então eu vou deixar no comentário do vídeo, aqui dentro da biblioteca do JavaScript, tem uma explicação aqui de como que você usa essa função. Eu acho que não tem ela aqui já traduzida em português, mas isso é bem tranquilo, né? Basta você usar em um tradutor aí do navegador mesmo. Mas ela é bem facinho de entender, vou mostrar ela aqui na prática. Então, por exemplo, a gente tem aqui ó, o setInterval, né? Ele é o que ocorre esse loop infinito. Se eu colocar isso aqui dentro de uma variável, por exemplo, se eu botar aqui ó, const, vamos colocar aqui, sei lá, tempo. Ou seja, eu acabei de atribuir esse setInterval dentro de uma variável. Igual a gente faz nas nossas funções aqui, né? A gente atribui uma função anônima dentro de uma variável. Aqui você também está atribuindo uma função, só que ela não é uma função anônima. Ela é uma função declarada. Essa função é a setInterval, mas poderia ser qualquer outra. Eu poderia também fazer isso aqui com setTimeout. Eu poderia vir aqui e colocar tempo 2 e também atribuir o setTimeout dentro de uma variável. Então toda função nativa do JavaScript, você pode atribuí-la dentro de uma variável. A diferença é que ela não seria uma função anônima, né? Ela é uma função declarada. Então, por exemplo, quando eu adiciono essa função aqui dentro da variável, mesmo que eu não use essa variável em lugar nenhum, essa função vai ser executada automaticamente, porque a função existe, mesmo que eu não use, porque, por exemplo, para eu usar uma função, eu teria que vir aqui fazer isso, certo? Aí eu estaria literalmente usando a função tempo, que dentro da função tempo existe essa função setTimeout. Só que quando a gente está trabalhando com essa função setTimeout, mesmo que você não use a variável que recebe ela vai estar funcionando. Vamos testar aqui, ó. Se eu entrar aqui, Darlan e der Enter, você vai ver que aqui ela está funcionando, ó. Mesmo que eu não tenha chamado a função tempo em algum local aqui. Se eu chamar a função tempo aqui em algum local, ela também vai continuar funcionando. Se eu vier aqui, ó, Darlan, ela vai continuar funcionando lá do mesmo jeito. Então, no caso dessa função setTimeout, setInterval, mas valeria também para o setTimeout, ela vai ocorrer mesmo que você não chame essa função aqui em momento algum, ok? Então a gente viu que isso aqui está funcionando. Agora, por exemplo, a gente viu lá no Trello falando que quando for necessário parar esse loop aqui do setInterval, eu posso parar ele usando essa função clearInterval. E aí, para eu fazer isso, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso setTimeout, né, que é aqui que a gente fez o nosso sleep sumir. Então esse setTimeout ele vai ocorrer dentro de 6 segundos. Dentro de 6 segundos, tudo que tiver aqui dentro vai ser executado. Então o que é que eu quero executar? Eu quero fazer com que esse loop infinito aqui pare. Quando der os 6 segundos, eu quero que ele pare. Então eu vou vir aqui ó, e vou usar o clearInterval e aqui dentro eu passo o que eu quero parar. Eu quero parar essa função tempo. Porque, por exemplo, eu não teria como, se eu não atribuir esse setInterval a uma variável, eu não tenho como falar aqui pare o setInterval. Né? Isso aqui não tem como, porque eu posso ter esse setInterval em vários outros locais do meu projeto. Então eu não teria como fazer isso aqui. Então quando eu atribuo o setInterval a uma variável, né? E aí, por exemplo, se eu tiver um outro setInterval, eu posso atribuir a uma outra variável com outro nome. Então, sempre quando eu quiser parar algum do setInterval que eu tiver ao longo da partida, basta eu referenciar a variável na qual ele foi atribuído. Então, por exemplo, se eu quero parar esse aqui especificamente, eu vou botar aqui até para ficar mais explícito, é tempo sleep. Então eu quero parar especificamente o tempo do sleep. Eu venho cá agora e passo, ó, tempo sleep. Ou seja, eu atribuí esse loop infinito a uma variável chamada tempo sleep. Dentro do setTimeout, que é um comando que vai acontecer depois de 6 segundos, eu quero que ele pare esse tempo sleep
que dentro dele tem uma função setInterval que ocorre infinitamente. Então, depois de 6 segundos, eu quero que ele pare. Eu não vou simplesmente sumir com ele da tela. Dessa vez, agora eu vou pará-lo, né? E aí, ao mesmo tempo que eu paro o tempo, né? Que esse tempo tá ocorrendo lá no meu HTML através desses códigos aqui dentro. Mas além de eu parar o tempo, eu também vou parar esse processamento, porque ele fica ocorrendo de forma infinita. Então ele vai ficar consumindo dados do meu navegador. Então vamos testar para ver se isso aqui está funcionando. Então eu venho aqui e digito, ó, Darlan, dou Enter, ele vai funcionar aqui até chegar em 0, e aí ele tem que parar. Tá lá, ó. Ele parou o tempo, tá vendo? Ele parou o tempo, que é o que está ocorrendo aqui dentro, mas ele também parou o loop infinito, né? Que é esse setInterval aqui. Com isso eu paro o tempo, mas eu também paro o processamento, né? Eu vou diminuir o peso do meu navegador, porque ele não vai estar processando uma coisa de forma oculta. Eu espero que tenha dado aí para vocês entenderem, porque esse princípio é importante, porque é ele que nós vamos usar para parar esse tempo aqui quando o jogador perder a partida. Porque o sleep a gente ainda tinha a possibilidade de sumi-lo da tela. Mas esse tempo aqui vai começar em 0 e ele vai crescendo. Então, se o jogador perdeu a partida com 30 segundos, o tempo aqui tem que parar. Eu não posso sumir com ele da tela igual eu fiz com o sleep. Então, eu não só vou parar o tempo, como também eu paro o processamento, porque a função time ela também vai girar em cima de um loop infinito, usando essa função setInterval. Então espero que tenha ficado claro aí para vocês. Aí posso habilitar isso tudo aqui de novo, porque de fato eu preciso fazer o sleep sumir, de fato eu preciso fazer o movimento do cenário, mas agora eu tenho mais essa função aqui que está parando tudo isso aqui. Beleza? Então vamos testar mais uma vez, só para ver se está tudo ok. Darlan, ele começa aqui com a contagem regressiva. Quando ele chegar em 0, ele para, mas ele também some e ele também dá movimento aqui à minha tela. Então a função, vamos cancelar isso aqui, a função time, ela vai usar esse mesmo princípio que nós acabamos de usar aqui. Então vamos criar a função time aqui embaixo. Então é const, vamos chamar time, ela vai receber uma função anônima. E aqui dentro da minha função anônima, eu vou criar um setInterval, né? Exatamente como está pedindo aqui, ó, criar uma função time, a gente acabou de criar. Então, criar uma variável que vai receber a função setInterval, e essa variável vai ser necessária, blá, 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 o que a gente acabou de ver aqui, né? Então, vamos criar aqui dentro, ó, vou colocar aqui um const, que é só uma variável, né? E vamos botar... vou colocar tempo do time. Tempo do time. E aí ele vai receber a função setInterval. Aqui dentro do setInterval ele recebe uma função anônima, a gente já viu isso aí outras vezes. Depois da função ele recebe um tempo, né, que é o tempo correspondente pelo o que ele vai ocorrer. Então, no caso, a gente está trabalhando com segundo. Segundo é 1000 milissegundos, né? E aí, aqui dentro, a gente vai colocar o que a gente quer que aconteça. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele mude esse tempo que vai estar aqui, ó. Esse texto que aparece aqui no meu HTML, né? Eu tenho aqui, ó, tempo e aqui eu tenho 00. Então, vamos encontrar ele aqui. Aonde que ele está? Ele vai estar lá dentro de cabeçalho, placar, aí tempo. Então ele está aqui, ó. Aqui eu já tenho o ID criado, txt tempo. Ele é que corresponde a esse 00 que aparece aqui. Então vamos lá no nos nossos elementos globais, vamos vincular ele aqui ao nosso JavaScript. Então const, vamos chamar de txt, txt tempo, né? Que é o mesmo nome que a gente usou aqui em cima. Ele vai receber um document.querySelector e aqui a gente passa o seletor, joguinho da velha, txt tempo. Exatamente, opa, errei aqui, tempo. Exatamente o que está
escrito aqui. Então beleza, a gente já tem o nosso elemento dentro do nosso JavaScript, agora eu posso manipular ele. Então vamos ver, o que eu preciso fazer nele aqui? Primeiro, eu preciso pegar esse valor que está lá, né? Esse valor começa com 0. Lembra como a gente fez aqui em cima, ó, com relação ao tempo do sleep? A gente criou aqui uma variável chamada cont. Dentro dela, a gente passou o elemento que está vindo lá do HTML. Faltou um ponto e vírgula aqui. Então a gente passou o elemento que está vindo lá do HTML usando o ponto inner HTML. Depois a gente pega essa variável, diminui o tempo dela, porque aqui é contagem regressiva, e depois a gente mostra lá no nosso elemento, passando essa variável que está aqui, né? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui a gente já tem criado uma variável chamada tempo jogador. Se a gente já tem essa variável tempo jogador, então eu nem preciso criar outra. Eu posso vir aqui e colocar, ó, tempo jogador, vai receber o txt tempo.innerHTML, né? Então a minha variável tempo jogador está recebendo o que está vindo lá da tela. Lá na tela, no momento, ele começou com 00. Então tá aqui, ó, ele começou com 00. Aí aqui embaixo eu faço tempo jogador, ele recebe mais um, né? Eu poderia fazer assim, mais um. Ou, a gente já viu aqui, né? Se aqui a gente pôde usar o menos menos, então aqui também eu posso usar o mais mais. Opa, eu botei igual. Então, jogador mais mais, né? Ou seja, ele recebe mais um. Então, se aqui nessa linha ele era 00, nessa linha aqui agora ele vai ser 1. E aí, cá embaixo agora, eu devolvo para o txt tempo.innerHTML, né? Eu faço o contrário agora. Aqui eu coloquei dentro da variável o que vinha do HTML. Agora eu vou colocar dentro do HTML o que está vindo da minha variável, tempo jogador. Aí nesse momento aqui, lá na minha janela, vai mostrar o 1. Quando ele passar um segundo, ele executar isso, ele volta aqui para dentro de time de novo. Voltou aqui para dentro de time, agora aqui já não é 00, aqui agora é 1. Aqui, quando ele chegar nessa segunda linha, ele vai adicionar mais 1, então ele vai deixar de ser 1 e vai passar a ser 2. Nessa terceira linha, como aqui a variável agora é 2, ele vai adicionar lá no meu HTML o valor de 2. E aí ele vai ficar fazendo esse loop infinitamente, beleza? Então, vou apagar esses comentários aqui, espero que tenha dado aí para entender. E vamos testar isso aqui para ver, né? Então a minha função time, ela está sendo chamada aqui em cima. Eu vou tirar aqui esse comentário e vamos verificar se isso aqui está funcionando. Lembrando que nesse momento aqui da criação dessa função, a gente ainda não está preocupado com parar essa função. Ela vai ficar passando infinitamente. A gente só criou aqui o dispositivo que vai me permitir pará-la em algum momento. Mas por enquanto ela não está sendo ainda parada. A gente está só disparando ela. E ela vai ficar girando infinitamente. Vamos ver se isso aqui funciona. Então, Darlan, iniciei, ele vai chamar aqui o sleep. Quando o sleep sumir, aqui tem que começar a mudar. Ó. Sumiu e lá começou. 1, 2, 3 e vai indo lá infinitamente. Lembrando que ele só está ocorrendo aqui depois do sleep porque a gente colocou a função time dentro desse set timeout, que é responsável por sumir o sleep. Então, primeiro ele some o sleep, depois ele movimenta o cenário, depois ele para, né, esse loop que corresponde ao sleep aqui, ele troca a imagem do Mario e ele chama a função time. Se eu botar essa função time em outra posição do jogo, por exemplo, se eu tirar ela daqui, eu vou tirar ela daqui e vou botar aqui por fora, né? Quando eu coloco alguma coisa aqui fora, a gente viu aqui na nossa função start não, iniciar jogo, quando a gente bota qualquer coisa aqui fora, a gente sabe que ele começa a rodar na hora que o projeto funciona. Então aqui, só atualizando aqui, ó, você vê que o time aqui já está rodando.
E aí não pode ser, né? Esse tempo ele só pode ocorrer depois que o jogador coloca o nome dele, depois que ele entra naquela tela de sleep, que ele tem lá as regrinhas de como movimentar o Mario. Na hora que a tela de sleep some, é que esse tempo tem que passar a validar. Então a gente tem que retirar ele daqui, né? Vamos retirar ele daqui e vamos deixar ele aqui mesmo. Ó. Esse aqui é a posição correta na qual ele tem que ocorrer. Então beleza? Então a gente já viu aqui. Para funcionar o tempo, está funcionando. Agora vamos fazer um teste bruto, não é dessa forma que ele vai ficar. É um teste bruto só para a gente ver se de fato a gente consegue parar esse time. Então, para a gente poder parar esse time, aqui dentro mesmo dessa função, a gente vai criar um setTimeout. Vamos criar uma função anônima aqui dentro. Vamos passar aqui... Vamos fazer um teste de 5 segundos para não ficar muito longo. Então, 5.000 milissegundos. E aí aqui dentro, nós vamos passar aquele clear interval, né? E aí dentro do clear interval nós vamos passar esse tempo time aqui, ó. Então tempo time. Ou seja, depois de 5 segundos, esse tempo aqui vai começar a funcionar e ele vai girar até 5 segundos. Depois de 5 segundos, eu quero parar esse tempo. E aí o reloginho tem que parar em 5. Na verdade, eu acho que aqui eu tenho que colocar 6, porque como ele começa em 0, então são 6 segundos para chegar no 5, né? Porque é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí daria 6. Vamos testar e ver se isso aqui funciona. Então, Darlan, iniciar. Ele vai começar a girar aqui o contador. E agora aqui tem que começar a correr o tempo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí parou. Beleza? Então assim, a gente já consegue parar o nosso tempo. Porém, isso aqui ó, está sendo possível parar porque eu estou dentro da função time. Então, porque esse tempo time aqui, ó, ele só existe aqui dentro. Vamos fazer um teste aqui, ó, vamos retirar ele aqui de dentro do tempo time e vamos colocar ele, por exemplo, aqui. Aqui eu estou colocando ele dentro do start, né? Só para a gente se identificar aqui, ó, dentro do start. Eu estou tentando parar o time dentro do start. Só que aqui você já viu que o tempo time já ficou com uma cor diferente. Por quê? Essa variável aqui, ela respeita o escopo dentro da função time. Então, fora dessa função time, esse tempo time não existe. Vamos ver o que acontece lá, ó, quando a gente tenta executar. Até essa parte aqui tranquila, a gente já viu, funciona normal. Ele iniciou ali a contagem, só que quando ele chegar aqui em 5, ele não parou, ele continua passando. Por quê? Porque o nosso clear interval não está conseguindo identificar o que é para parar, já que essa função tempo time não existe. Aqui dentro, no exemplo que nós fizemos aqui no sleep, a gente pode fazer ele dessa maneira porque a função, a variável tempo sleep, ela está dentro de start e nós também a paramos dentro do start. Então aqui funcionou beleza. Só que a nossa função time, ela é uma função independente. Ela está solta, né? Ela está em outro local. Ela é chamada via essa referência aqui. Então esse clear interval aqui não vai funcionar porque essa função ela só funciona aqui dentro. Então para a gente resolver isso, a gente pode torná-la global. Eu vou apagar esse const aqui. Aí por enquanto essa função aqui ela está fazendo referência, mas ela não existe ainda, ela não foi criada. A gente pode vir lá em cima, onde nós temos aqui ó, nossas variáveis globais, e eu posso criar essa função aqui, ó, let tempo time. A partir de agora ela é uma função, ela é uma variável global. Cá dentro da minha função time, eu estou pegando esse set interval e estou jogando ele dentro dessa variável global.
Como essa variável agora ela é global, eu consigo acessar ela de qualquer lugar do meu projeto, seja dentro ou fora de qualquer função. Então agora, em tese, ela tem que funcionar. Vamos testar. Iniciar. Vai iniciar aqui a contagem regressiva. Finalizou. Começou a contar o relógio, ele tem que parar em 5. Chegou 5, parou. Então pronto, a gente já consegue fazer agora o nosso relógio parar. Esse formato que eu estou fazendo aqui não vai ficar desse jeito, porque esse clear interval ele só vai poder ocorrer dentro de uma outra função que nós vamos criar mais para frente, que é a função responsável por monitorar toda a partida. A gente fez isso aqui só para poder validar se está funcionando ou não. Então eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui não vai existir. Nossa função time está funcionando perfeita. A gente já sabe como pará-la, apesar da gente ainda não ter feito isso. E vamos só atualizar o nosso Trello aqui, porque eu acabei fazendo sem fazer aqui as referências, mas aqui não tem segredo. Ó. Nós criamos uma variável que recebe a função setInterval. Essa nossa função ficou essa aqui, né? Tempo time. Essa variável é necessária para poder parar o loop quando necessário, usando a função clearInterval. A gente não está habilitada, mas nós já vimos como que isso vai funcionar. Então, essa parte aqui do nosso checklist está resolvido. Capturar o elemento HTML que vai mostrar o tempo do jogo. Ele era isso aqui, né? A gente capturou o HTML que vai mostrar o tempo do jogo. Colocamos ele dentro de uma variável. É o próximo passo aqui que ele fala, né? Salvar esse valor dentro da variável tempo jogador. Fazer com que esse valor aumente mais 1 a cada segundo. Foi o que nós fizemos aqui nessa linha. E mostrar o valor atualizado na tela, que é depois fazer o inverso aqui, né? Aqui a gente pegou o elemento HTML e jogou para dentro da variável. Agora a gente pega o elemento HTML e coloca a variável nele, para poder ficar atualizando o valor que aparece aqui na nossa tela. Então, tudo isso aqui já ficou resolvido. Então essa nossa função time, ela está pronta, só que ela ainda não pode ser executada, porque a gente ainda não criou os mecanismos para poder pará-la. Mas isso aí também só vai acontecer quando os outros elementos estiverem todos funcionando e o jogador já estiver conseguindo desviar dos obstáculos, e quando ele se chocar, né, que vai travar todos os loops que tiver no jogo, incluindo o time aqui. Mas nossa função está pronta. O próximo passo é fazer a função mover elementos. Então vou arrastar ele cá para em andamento, e aí no próximo vídeo a gente já vem agora com ele, vamos lê-lo aqui, entendê-lo como funciona, mas o nosso projeto já está mais um caminho adiantado. Agora a gente já tem a parte do time também funcionando. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender bem essa questão aqui de como parar, né, os nossos loops, porque uma das funções mais importantes do nosso projeto vai ser essa aqui, ó, função loop do jogo. Essa função ela é que vai controlar todos os elementos em movimento, quando o Mario perde a partida. Então a gente vai ter vários loops que vão estar funcionando simultaneamente, como esse do time. Vai ter o loop que vai monitorar se o jogador está pegando as moedas e as estrelas. Então vai ter vários loops funcionando ao longo da partida. E todos eles serão interrompidos através dessa função aqui, loop, que é quando o jogador atinge um dos obstáculos. Mas vamos deixar isso aqui para quando chegar o momento dela. Até lá, eu espero aí que o conteúdo tenha sido mais uma vez proveitoso, e no próximo vídeo a gente já vem com a próxima parte aí do projeto.